Bom dia, meus queridos alunos! Professor Tiago, disciplina de Geografia. Estamos nos reencontrando novamente, agora partindo para um novo ciclo. Plano de estudo tutorado é o nosso famoso PET, volume 4. Vamos iniciar então agora o nosso PET aí, volume 4, pessoal. Vamos aqui iniciar os estudos desta semana número 1. Qual será o eixo temático? Mutações no mundo natural. Tema tópico dessa semana aí, galerinha. A relação sociedade e natureza em questão e dinâmica terrestre. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana. Explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera. Os conteúdos aí relacionados desta semana número 1. A formação e composição da atmosfera terrestre. E temos a interdisciplinaridade aí com os estudos dessa semana, pessoal. O trabalho com habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC de número 3, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo, e seus impactos econômicos, socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Então temos uma interdisciplinaridade muito ampla que vocês estarão adquirindo com todos os estudos, com os conteúdos desta semana número 1 do nosso agora PET, volume 4, pessoal. O tema dessa semana então será atmosfera. Duração de 1h40, ou seja, 2 horas aulas, que será a carga horária tão importante para vocês aí adquirirem e no final do ano ter um ano letivo positivo. O que é atmosfera? A atmosfera, do grego atmos, gases, e esfera significa esfera. Então temos essas duas palavrinhas gregas aqui, atmos e asfera, que significa gases e esfera. Então daí vem o nome atmosfera, pessoal. É a camada formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre. Então a nossa atmosfera é uma camada de gases que está em volta do nosso planeta, né? Então toda essa camada aí seria, que está sobre essa superfície terrestre, seria a nossa atmosfera, pessoal. De forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. Então toda essa camada de gases só está em volta da nossa superfície por conta da nossa gravidade, pessoal, que consegue então manter todos esses gases aí formando aí a nossa atmosfera. Trata-se de um dos principais elementos responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida na Terra. Então uma das questões ali, além da água, e com certeza a atmosfera, pessoal, ela até ajuda nesse ciclo da água, é uma das principais causas, então, essa presença da atmosfera, uma das principais causas também da vida, né? Dessa presença da vida no nosso planeta Terra.
Ela é composta predominantemente por nitrogênio, responsável por 78% de seu volume. Então, o nitrogênio é 78% dos gases da atmosfera, somando a 21% de oxigênio. Então, temos 21% de oxigênio, que é um dos principais gases para a nossa vida, né, como ser humanos, e 1% de outros gases. No caso aí, como aqui citado, argônio, hélio, neônio e o dióxido de carbono. Esses últimos, por serem menos abundantes, são também chamados de gases raros. Então um pouquinho aí de questões da química, né? Vocês estão aqui tendo a oportunidade de aprender na geografia. Como se formou a atmosfera terrestre? A origem da atmosfera terrestre está associada à formação geológica do planeta Terra. Então a gente tem a origem de nossa atmosfera, né, de todos esses gases que estão presentes por conta da gravidade, igual a gente estudou na superfície terrestre. É toda a origem disso tudo veio lá na formação, né, geológica do nosso planeta Terra, né? Então toda essa formação geológica da superfície terrestre, toda essa estrutura geológica aí que proporcionou também a formação da nossa atmosfera. Ao longo do éon arqueono, a superfície terrestre era instável devido à elevada temperatura e intenso vulcanismo. Esse arqueono é uma era geológica, pessoal. Então, é uma era lá bastante, bilhões de anos atrás, né, chamada de éon arqueono. E lá nessa era geológica, a superfície da Terra era bastante estável, né, devido à elevada temperatura, onde a gente tinha uma intensidade muito grande de atividades vulcânicas. Esse vulcanismo expeliu, juntamente com as lavas, e diversos gases que se acumulavam ao redor da Terra. Então, por conta dessas atividades vulcânicas, a gente tem a emissão também de muitos gases, né, que ficaram então ali presentes a partir dessas grandes intensidades vulcânicas. Esses gases se tornaram mais presentes ao redor da nossa superfície terrestre. Aos poucos foi se formando uma atmosfera primitiva que foi fundamental na proteção do planeta aos impactos de meteoros e asteroides. Então, pessoal, esses gases também foram muito importantes para proteger essa superfície terrestre e a partir daí, ao longo dos anos, né, promovendo aí o início da vida, né, no nosso planeta. Além de reter oxigênio, essencial para o desenvolvimento das primeiras formas de vida. O resfriamento da superfície terrestre, associado aos complexos processos físico-químicos, alterou lentamente a composição da atmosfera, aumentando assim gradualmente os níveis de vapor de água e gás oxigênio. Depois de cerca de 1 bilhão de anos, criaram as condições necessárias para a condensação da água e, consequentemente, a formação das primeiras chuvas, dando origem aos rios, oceanos, iniciando, portanto, o ciclo hidrológico, ou seja, a passagem da água pelos 3 estados. Portanto, então, pessoal, depois de todas essas condições de resfriamento da Terra, associada a outros processos físico-químicos, né, e a partir dali deu-se então o início da existência da água e também uma maior presença do gás oxigênio. Então, a partir de 1 bilhão de anos depois, criaram as condições para que iniciasse ali a origem, né, dos rios, oceanos, de todo um sistema hidrológico. Então a gente teve essa passagem da água pelos 3 estados que a gente tem hoje, né? O líquido, o sólido e o gasoso, e também então cada vez mais promovendo as condições de vida no nosso planeta, né? A partir daqui a gente tem
a estrutura da atmosfera. Temos essa imagem ilustrativa sobre a estrutura da nossa atmosfera terrestre, onde a gente tem aqui a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, pessoal. Então temos todas essas camadas aí na estrutura da nossa atmosfera. Aqui em cima já temos o espaço cósmico, né, o restante do nosso universo, onde a gente recebe então radiação cósmica, né, a partir de raios ultravioletas, que é onde a gente vê aqui, eles retornam parte deles a partir da estratosfera, essa camadinha aqui, onde a gente tem aqui então a camada de ozônio também, ajudando a nos proteger. Por isso é importante a gente não prejudicar a camada de ozônio. E aqui também essas torres, onde elas recebem nessa camada aqui, que é a termosfera, as ondas, né, essas informações dos satélites, né, todas essas informações de dados aí, de geoprocessamentos, esses dados geoprocessados sobre as informações do nosso planeta e de todo o universo, vem a partir dos satélites que ficam aqui e informam aqui através dessas torres que captam todas essas informações adquiridas do nosso planeta. Então temos esse desenho ilustrativo aqui da nossa atmosfera terrestre. Então vamos lá, pessoal. Continuando, sabe-se que atualmente a atmosfera é composta de 5 camadas, diferenciada pela composição físico-química, pela variação da temperatura e pelas cotas altimétricas em que se situam, sendo assim divididas temos aí a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície terrestre, é muito importante para os estudos geográficos e para as práticas humanas, pois é nela que se sucede a maioria dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas e as variações de umidade. A sua extensão chega a atingir 15 km de altitude. Então a troposfera é uma das mais importantes, porque a gente está muito ligado a essa camada da atmosfera, pessoal, onde a gente tem todas essas condições aí, meteorológicas, como chuvas, variações de umidade, que afetam principalmente no nosso agronegócio, né, na nossa agropecuária aí, que produz grande parte aí, quase os nossos alimentos, né, para essa cada vez mais população aumentando no mundo, necessitando de aumento desses alimentos, da produção dos alimentos, e por isso a troposfera é uma camada que a gente está aí cada vez mais estudando e atento a ela por conta dessas condições que a gente acabou de falar. A estratosfera é a camada que se estende do fim da troposfera até a mesosfera e chega a atingir 50 km de altitude. Sua importância encontra-se no fato de abranger a camada de ozônio, cuja composição tem a importância de infiltrar raios solares. Então, que a gente tinha comentado agora há pouco, a estratosfera é muito importante por conta da camada de ozônio, que nos protege desses raios solares mais violentos, né, para a nossa pele. A mesosfera é a camada que se estende do fim da estratosfera até a termosfera e chega a atingir 80 km de altitude. Por se encontrar distante do calor médio da Terra e relativamente distante dos raios solares, é a camada que apresenta as menores temperaturas atmosféricas. Então, pessoal, a mesosfera, olha que interessante, é onde a gente tem as menores temperaturas por estar distante da Terra, que absorve parte do calor, e com isso as outras camadas mais próximas têm uma temperatura não tão fria, e a mesosfera, então, por estar longe da Terra e também mais distante do Sol, é onde a gente se encontra as menores temperaturas. Termosfera é a camada que se estende do fim da mesosfera até a exosfera e chega a atingir 500 km de altitude. Sua importância para o ser humano
onde encontra-se no fato de abrigar gases ionizados que ajudam a refletir e propagar ondas de rádio. Então, essas ondas de rádio foi onde a gente tinha citado logo anteriormente, que é onde elas ajudam a propagar as ondas dos satélites, né? Essas ondas de rádio vindo dos satélites, pessoal. Essa é a importância então da termosfera. E a exosfera é a camada que se estende do fim da termosfera até o espaço exterior, camada onde os satélites artificiais costumam se posicionar. Então a importância da exosfera, que é a nossa última camada até o nosso espaço cósmico, né? Ela é onde se encontra então a importância dela, os nossos satélites, né? Onde eles costumam estar posicionados. Pessoal, para terminar aí as dicas dessa semana, número 1, assistam o vídeo aqui indicado para vocês aprenderem mais um pouco sobre os conteúdos dessa semana número 1, agora do nosso PET, volume número 4. Desculpem as falhas do professor até o momento. Já já nos encontramos na nossa próxima videoaula sobre as atividades dessa semana número 4. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.